Nós temos notado alguma modalidade e a diversificação dessa situação aí sobre os explosivos. A quantidade, a maneira, o modus que esse pessoal tem utilizado. Inclusive, no primeiro momento, eles colocavam alguns artefatos à base de PVC, mas hoje a gente já nota como, por exemplo, destes artefatos todos feitos em serralheria, material de ferro. Eu quero saber, neste momento aqui, do capitão Christian Souza, que representa o coronel Rocha Lima, comandante do 36, é especializado nessa questão dos explosivos. Preocupa os senhores, capitão, em relação a esse manuseio? Porque o senhor é um especialista nessa área. Esses bandidos não são. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Boa tarde, audiência da TV Vitoriosa. Então, inicialmente, quero agradecer o espaço aqui para esse debate. Eu vou explicar aqui a função do Exército Brasileiro no controle do explosivo. Então, a gente faz parte de uma rede maior, né, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, em que em todo o país ela se divide em 12 regiões militares. No nosso caso aqui, a gente está subordinado a Brasília, sim, em que o 36º Batalhão, 36, é responsável por 34 municípios, na região do Triângulo Mineiro. Em toda essa região, nós temos atualmente 7 pedreiras, né, que são as conhecidas pedreiras que estão autorizadas legalmente para lidar com esse tipo de artefato. Então, elas tiram um CR, que é um certificado de registro, onde existe toda uma documentação legal para que elas lidem com esse tipo de material. Existe a pessoa que é conhecida como blaster. Em cada pedreira dessa existe um blaster, que ele passa por um curso específico para lidar com esse tipo de material. Então, a gente faz as fiscalizações, as vistorias, sejam elas programadas ou inopinadas, justamente para fazer o controle dessa armazenagem, que no caso do 36 nós somos responsáveis pela questão da armazenagem do explosivo. Desde a onda das explosões do caixa eletrônico, começaram aí por volta de 2010, 2011 e ano passado houve uma intensificação, a gente iniciou operações, sejam elas na parte administrativa, seja ela na parte operacional. Entendi. Na parte operacional, nós, com o apoio das aeronaves, nós mapeamos mais uma vez, né? Todas essas pedreiras elas foram mapeadas através de voos com aeronaves. E na parte administrativa, o Comando do Exército, em 2012, maio de 2012, ele expediu mais uma portaria para complementar o nosso R-105, né? Que é a legislação maior que regula o uso explosivo. Ok. E nessa legislação, ela vem mostrando, né, o que as pedreiras têm que fazer, têm que adotar, complementando o que já tinha, para a armazenagem dessas pedreiras. Daqui a pouco, inclusive, eu vou voltar com o senhor para a gente falar sobre manuseio, a falta de instrução que esse pessoal que está explodindo aí tem, porque é importante a gente falar sobre isso aqui, e é importante. Agora, o capitão levantou uma situação que todo o processo industrial ele é monitorado, tem o acompanhamento, sim, do Exército Brasileiro. Da nossa região, são pelo menos 34 municípios subordinados a esse trabalho de orientação, verificação do 36. Mas então vamos voltar agora nessa tônica do explosivo. Como é que sai esse material? Como é que é desviado? Não tem um processo de vigilância? Não tem que ter um vigilante, quer seja armado ou não, lá na origem, lá na indústria, lá dentro da pedreira? O Juliano Modesto está aqui, inclusive, para responder essa questão. Senhor presidente, como é que fica lá da origem? Daqui a pouco a gente vai entrar até lá no banco. Mas lá da origem, não tem um vigilante de vocês lá? Ou as pedreiras estão fazendo vista grossa nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, Potim, doutora Gabriela, capitão Miller, capitão Christian, a toda a audiência do debate vitoriosa. É uma grande preocupação nossa, porque a portaria não exige vigilância armada. Então fica um vigia, o que o vigia, a função dele, ele não é preparado para tipos de segurança, ele fica ali só vigiando. Para aí, então agora é a coisa mais preocupante. Tem lá, é só um porteiro, ele não está armado, não, tomando conta de um explosivo, de um material terrível desse, ele está desarmado. Desarmado. Isso facilita as ações dos bandidos. É por isso que a gente tem que chamar aqui o Poder Legislativo para que seja criada uma lei, né, onde seja obrigatória ter um vigilante armado. Né, e automaticamente a importância desse vigilante armado, onde ele é preparado, ele faz um curso, ele se prepara para a ação preventiva também. Entendi. Onde ele aciona os botões de pânico, né, direto na Polícia Militar, no Exército. Então esse projeto ele tem que ser criado rápido, para que tenha um vigilante armado e automaticamente a Polícia Federal possa também entrar. Porque os explosivos, como foi dito aqui, o Exército que fiscaliza. Com o vigilante armado,
A Polícia Federal é que faz a fiscalização da Polícia Federal. E ela não permite, não há uma legislação onde prevê que um porteiro possa estar armado, não é isso? Exatamente, a portaria não exige isso. Agora, deixa eu só fazer o seguinte, Capitão Christian, não coloca por terra o que o presidente do sindicato está falando aqui, como vocês têm toda uma investigação, todo um trabalho, mas de repente, quem cuida ali desse material está desarmado, não oferece aquela proteção. Não coloca por terra aí parte desse trabalho dos senhores? Com certeza. A legislação, como o companheiro falou, ela é específica, dizendo que não é preciso vigilante armado, é um vigia. E aí entra a Polícia Federal nessa questão. A questão é, existem outros mecanismos e a portaria, ela amarra isso, a portaria de fiscalização, onde toda pedreira tem que ter um sistema de monitoramento. Existe um sistema 24 horas que veio com essa portaria, em que a pedreira ela avisa, né, ao comando do Exército sobre a possível furto ou roubo do explosivo. Agora, o detalhe é o seguinte, nós temos que observar que quem trabalha com explosivo, que são essas casas especializadas, no caso das pedreiras, se nós notarmos 2012 e 2013, houve um recuo, não existiu ano passado, por exemplo, em 2012, nós tivemos apenas um furto em uma dessas pedreiras. Entendi. Elas trabalham legalmente, então não houve problema nenhum quanto a elas. Inclusive, esse furto foi uma empresa, né, no sul de Minas, que trabalha com obras, ou seja, foi na parte de obras, não foi nem da pedreira em si. Então, é importante frisar isso porque, apesar da questão levantada do vigia, essas empresas existem outros mecanismos para evitar esse tipo de ação. Aí eu vou citar um deles. Obviamente, a pedreira ela recebe uma autorização para armazenar o explosivo. Entendi. Só que, atualmente, elas não estão armazenando, sobre orientação nossa, do 36º. Não há o estoque. Não há o estoque. Ou seja, elas executam, recebem o material no dia e executam o fogo no dia. Okay. Então, se você entrar numa pedreira que tem ela recebe autorização para armazenar, apesar disso, ela está sob a nossa orientação, ela não está armazenando esse material. Ok. Então, você vai entrar no local e não vai ver explosivo. Aqui você acompanha o Vitoriosa Debate na sua TV Vitoriosa, a TV que fala o que você quer saber. Daqui a pouquinho, inclusive, todas as autoridades, vamos aí direto para os caixas eletrônicos. Muitos comerciantes já desistiram de ter aí, né, este benefício exposto para você que é o cliente. Então, tem muita gente que está puxando a tomada mesmo e nós vamos saber aprofundar neste assunto, inclusive com a sua participação das nossas equipes, ponto a ponto de Uberlândia e Tuiutaba também, onde diversos casos foram registrados. Aqui você acompanha o Vitoriosa Debate, que faz o primeiro intervalo e volta daqui a pouquinho.